Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de filosofia. Essa aula está direcionada aí para os alunos do segundo ano do ensino médio e nós daremos aqui continuidade aos estudos que iniciamos em sala de aula. Hoje, na nossa aula, nós abordaremos o assunto que aparece no livro de vocês, lá no capítulo 5. Portanto, pegue aí seu material de anotação, seu livro, seu caderno e venha conosco para esse novo encontro com a filosofia. Livro lá na página 32, a partir da página 32. Neste capítulo número 5, nós vamos discutir basicamente a visão moderna do ser humano. Refletir sobre o ser humano é parte fundamental e importante na história da filosofia. Só que essa reflexão só foi possível a partir do momento em que houve um divisor de águas na história da filosofia com o surgimento da filosofia socrática. Então podemos dizer que antes de Sócrates, ou seja, os pré-socráticos, não estavam preocupados em discutir as questões humanas, mas sim responder às questões relacionadas à natureza. Por isso eram considerados também filósofos naturalistas, ou filósofos da physis, que investigavam a physis, a natureza, com o objetivo de dar respostas sobre a origem, sobre a arqué. Esses primeiros pensadores aí se organizaram em escolas filosóficas buscando dar respostas a respeito da origem de tudo, tentando encontrar um elemento, um princípio comum para todas as coisas que existem. Já a filosofia socrática rompe com esse pensamento e coloca não a natureza como sendo o centro da reflexão filosófica, mas coloca o ser humano como parte fundamental nesse processo de desenvolvimento do conhecimento. Só que esse ser humano precisaria ser conhecido. Portanto, Sócrates muda o rumo da filosofia. Deixa de ser a filosofia naturalista e passa a ser uma filosofia humanista, antropológica. Ou seja, uma filosofia que coloca o ser humano no centro da discussão. Só que a partir de Sócrates, então, surgiram inúmeras reflexões a respeito do ser humano e definições sobre esse ser humano. Se a gente pegar as ideias socráticas, nós vamos ver que Sócrates, refletindo sobre o ser humano, chegou à conclusão que ele é um animal de razão. Ou seja, o ser humano é um ser racional. Ou seja, para perguntas racionais, é aquele ser que é capaz de dar respostas racionais. Já o outro filósofo também importante nesse período clássico da filosofia, Platão, ele vai abordar esse ser humano à luz da teoria das ideias. Que teoria é essa? Aquela teoria que nós estudamos no ano passado, onde nós vimos que para Platão existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível seria essa realidade na qual nós estamos inseridos. O mundo que a gente percebe por meio dos sentidos. E o mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo ideal, onde todas as formas são ideais, perfeitas e imutáveis. E o que é o ser humano para esse pensador chamado Platão? É aquele ser que se enquadra nesse meio aí. Ele está nesse meio termo. Ele vive num mundo sensível, mas também tem um mundo inteligível. E deve, segundo Platão, buscar, por meio da filosofia, alcançar um conhecimento para libertar a sua alma, para voltar para o mundo inteligível. Um outro pensador, que é Aristóteles, vai trazer a reflexão do ser humano como um ser racional, mas também, além de tudo isso, um animal político. Só que essa reflexão se estende ao longo da história da filosofia e chega até a filosofia moderna, e depois a filosofia do século XX, que nós estudaremos no capítulo de hoje. Tudo bem? Vem comigo, então, para o nosso próximo passo da nossa aula. O ser humano e a natureza. O que é o ser humano? Essa pergunta sempre se fez presente para buscar responder a respeito dessa natureza humana, tentando encontrar algo que pudesse caracterizar o que é realmente o ser humano. Para os pensadores modernos, a natureza humana está em aberto, ou seja, cabe ao próprio ser humano ir construindo paulatinamente aquilo que é da própria natureza. Essa concepção foi desenvolvida ao longo do século XV, a partir do século XV, e atingiu seu auge lá na filosofia do século XX, que nós estudaremos a filosofia basicamente chamada de filosofia existencialista.
Vamos abordar num primeiro momento o pensador Giovanni Pico della Mirandola, que ele vai trazer a reflexão a respeito da dignidade humana. Diferentemente dos pensadores anteriores a ele, né, principalmente os pensadores clássicos, diante da seguinte pergunta: o que faz o ser humano ser o que ele é? Aristóteles, por exemplo, entende que o ser humano, além de ser esse animal racional, ele também é um animal político. Ou seja, o que faz o ser humano ser o que é a sua capacidade de razão e de se relacionar na polis. Essa mesma concepção de Aristóteles, que nós acabamos de falar agora, muda com o advento do pensamento moderno, especialmente com um filósofo chamado Giovanni Pico della Mirandola, que vai trazer a ideia de que é necessário entender esse ser humano a partir de sua dignidade. Então, diante disso, o filósofo Giovanni Pico della Mirandola faz uma pergunta em relação ao ser humano. O que há de admirável em sua essência que dê a ele maior dignidade em comparação aos outros animais? Ou seja, o que há de tão digno nesse ser humano que o torna tão especial que pode ir além dos outros animais? Para a visão antiga e também para o pensamento religioso cristão, o ser humano seria um intermediário entre o animal e Deus. Ou seja, o ser humano teria algo especial, diferentemente dos outros seres, que enquadraria no intermédio entre o próprio animal, a natureza animal, e um ser divino que o tenha criado, Deus. E o que faz o ser humano ser digno, então? Pico della Mirandola, partindo desse princípio, ele diz assim: o que traz a dignidade ao ser humano é que, diferente dos outros animais, ele foi criado sem um arquétipo, sem um modelo. Por ter sido criado sem um arquétipo, sem um modelo, sem uma forma específica, cabe ao próprio ser humano, então, criar um modelo para si. Ou seja, os outros seres, segundo Pico della Mirandola, foram criados a partir de um modelo. Então ele não vai ser nada além daquilo que já é. Já o ser humano, por não ter um modelo pré-definido, ele que vai procurar construir a sua própria natureza e um modelo para si. Por não ser determinado anteriormente por algum princípio, seja ele divino ou não, o ser humano então se torna livre para ser tudo o que ele quiser. Está aí a garantia da dignidade do ser humano, segundo Pico della Mirandola. Essa dignidade garantida ao ser humano se deve ao fato de que ele não tem um modelo anterior. Então ele foi criado e a partir daí ele começa a construir a sua natureza, a sua essência. Outro pensador do período moderno vai trazer a seguinte reflexão sobre a perfectibilidade humana. Esse pensador é Jean-Jacques Rousseau, que nós já citamos em aulas anteriores também. O que Rousseau traz de contribuição a respeito dessa reflexão sobre o ser humano? Ele desenvolve basicamente uma visão mais humanista em relação ao próprio ser humano. Inicia perguntando qual a diferença fundamental entre o ser humano e os outros animais. E chega à conclusão que o que nos torna realmente diferente dos outros animais é a perfectibilidade. O que é isso, professor? A faculdade que nós temos para aperfeiçoar o nosso ser ao longo da vida. Ou seja, nós estamos aí, tá, no mundo e nós vamos aperfeiçoando a nossa existência e o nosso ser com o passar dos tempos. Isso, segundo Rousseau, não se pode atribuir a mesma característica aos outros animais. Por quê? O animal, segundo Rousseau, é guiado pelo instinto. É privado a ele a capacidade de se aperfeiçoar. Ele vai ser aquilo que é. Ele vai reagir instintivamente daquela maneira sempre. Diferentemente do ser humano. Já o ser humano, segundo Rousseau, se caracteriza pelo fato de poder se libertar do seu instinto natural. Em outras palavras, os humanos podem se afastar das regras que prescrevem a vida animal. Claro que o instinto animal se faz presente na nossa vida, mas nós, pela nossa faculdade de razão, nós temos a capacidade de aperfeiçoar isso e modificar. O ser humano, ainda que
tenha, é claro, nós não podemos negar isso, tenha o seu aspecto instintivo, ele também é capaz de controlar os seus instintos. Ele é capaz de fazer com que os seus instintos sejam controlados e cria mecanismos para viver em sociedade. Afastando-se dessas regras naturais, o ser humano cria cultura, cria modo de vida. Aqui nós não vamos entrar no aspecto político do ser humano, que só rapidamente citando o assunto, Rousseau diz assim que o ser humano era bom e livre em estado de natureza. Depois ele deixa o estado de natureza, passa para o estado de sociedade civil e se corrompe. Mas num aspecto do entendimento do que é o ser humano e o que diferencia dos demais seres, Rousseau propõe essa reflexão, afirmando que o que distingue o ser humano dos outros animais não é apenas a capacidade de razão, mas sim a capacidade de se aperfeiçoar, de melhorar, de modificar-se ao longo do tempo. Já no século XX, essa reflexão sobre a natureza humana vai estar mais direcionada basicamente a uma corrente filosófica chamada existencialismo. E aqui é necessário retratarmos ou trazermos para o nosso debate, para a nossa discussão, o pensador Jean-Paul Sartre, que vai dizer que a existência precede a essência. Esse raciocínio do pensamento moderno, de definir uma pessoa como um ser que não tem um projeto, não possui um arquétipo, é retomado por Sartre, lá no século XX. Então, Pico della Mirandola trouxe uma ideia, Sartre retoma basicamente essa ideia, lá no século XX, trazendo a seguinte reflexão. O ser humano, por não ter sido criado, projetado, programado, ele foi jogado aí no mundo. E ele sendo jogado aí no mundo, ele vai se construir, ou seja, ele não tem uma essência definida. E pelo fato de que não tem uma essência definida, ele se vê na necessidade de criar a sua essência. Como assim, professor? É simples. Sartre separa ou divide ou apresenta a diferenciação entre duas coisinhas: o ser em si e o ser para. O que seria um ser em si? É um ser que já tem a sua essência definida. Por exemplo, eu pego uma caneta, eu olho para uma caneta, a essência daquele ser já está definida. Ou seja, aquela caneta vai ser sempre aquela caneta. Ela não vai mudar aquilo, porque ela foi projetada, foi criada para ser aquilo e não será nada mais do que aquilo. Já o ser humano, segundo Sartre, é um ser para. Ele se constrói. Portanto, ele existe e depois de existir, ele vai buscar a sua essência. Ou seja, ele não tem uma essência pré-definida. Porque se ele tivesse uma essência pré-definida, ele seria apenas um ser para. E uma vez que ele não tem uma pré-definição da sua essência, ele tem que se construir no mundo. E outra, ele é o único ser que vai usar a sua liberdade para ir moldando a sua vida e a sua essência ao longo da história. Então, para Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Ou seja, ele tem que usar a liberdade a todo momento. Então, ele foi jogado nesse mundo e, a partir daí, ele constrói a sua essência. Tudo bem? Esse assunto a respeito da essência ou da natureza humana, o que é o ser humano, perpassa, então, vários momentos da história da filosofia. Nós vimos no início da nossa aula os pensadores da filosofia clássica, depois nós abordamos o pensamento moderno, e agora uma filosofia do século XX, onde nós vimos um aspecto aí, um pequeno aspecto da filosofia existencialista, com o pensador Jean-Paul Sartre. Tudo bem, meus queridos? Agora, pegue, por favor, seu livro, seu material, lá na página 36, faça os exercícios desse capítulo, tudo bem? Volte lá no seu livro, reveja as questões, tá? Faça anotações e a gente se encontra por aqui na próxima aula. Tudo bem? Bons estudos, foco, energia, força e até mais. Forte abraço. Tchau.